que dentro da administração estratégica é muito utilizada por boa parte das empresas. Então, meu plano é apresentar cenários. Eu já mandei alguns vídeos para vocês, mandei um exercício sobre 5 cenários para o futuro. Inclusive, a Sheila e a Alessandra já me deram uma devolutiva. São 7 questões. Esse exercício é para nós pensarmos como que as empresas avaliavam e se isso tem validade, se foi desenvolvido em torno de 15 anos atrás e se ainda tem validade para os nossos dias atuais, certo? Por isso que eu coloquei aquelas 5 questões para vocês avaliarem cada um desses cenários, se eles têm sentido ou não, e se isso traz resultados para as organizações. Mas antes de eu começar a aula efetivamente, gostaria de saber como é que vocês estão, como é que está sendo, como é que estão as coisas, e, enfim, a gente conversar um pouco, né? Então, acho que é importante a gente ter esse diálogo e eu ter a resposta de vocês para a gente poder avaliar aí o que tá acontecendo. A nossa região não entrou no rol das regiões que estão com situação que deve ser mais fechadas a partir de amanhã, né? Então, Irati, boa noite, Nathalie. Irati, Guarapuava, Ponta Grossa não entraram, União da Vitória, o sul do Paraná aqui, Francisco Beltrão, essa região não entrou no setor mais perigoso, mais complicado em termos de Covid, e acredito que isso seja positivo, que nós vamos ter condições de desenvolver os nossos trabalhos de maneira mais efetiva. Então, isso, na minha opinião, é bem interessante. Nem Maringá entrou, por exemplo, que é uma outra cidade polo, Londrina entrou, Cascavel entrou, Foz entrou, Curitiba entrou. Cianorte também, se não me engano, Londrina. Então, nós estamos aí no rol de 5 milhões da população que não vão ter uma restrição maior nos próximos 15 dias. Eu considero isso positivo porque os nossos números estão bem razoáveis. Então, acredito que seja bom, é importante a gente manter as nossas condições aí de cuidados e tocar em frente para a coisa não degringolar, ok? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão? O que vocês estão percebendo desse momento? Podem me responder pelo chat também. Nós estamos com poucas pessoas, estamos com 8 pessoas, mas nós vamos gravar e disponibilizar isso depois para vocês. Gostaria de saber como é que vocês estão, como que estão as coisas, como é que vocês estão vendo esse momento. Oi, boa noite. Vou começar no milagre. Suelen, como é que estão as coisas com você? Pode abrir o microfone. Suelen. E você, Vanessa? Como é que estão as coisas com você? Gente, vai ser um monólogo dessa magnitude? Ninguém me responde? Oi, Alessandro, tudo bem? Pois é, Fernando, eu também estou com saudades das aulas presenciais. Também estamos todos. Está muito ruim para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue. Tá o planeta inteiro, né? Algumas regiões já estão ficando livres. Vamos ver se nós aqui no Brasil não demoramos tanto tempo, apesar de alguns retrocessos em algumas regiões. A coisa tá começando a caminhar. Boa noite, Gabriele. Tudo bem com você? Então,
É importante a gente se manter mais ou menos em contato, a gente fazer atividades e não ouvir tanto os noticiários negativos e ir tocando, né? E fazendo as coisas e, na medida do possível, resolvendo as nossas coisas. Eu acho que é muito importante a gente não ficar parado. Não sei o que vocês acham. O que mais? Quem que me dá notícias aí, Vanessa? Tudo bem com você, Vanessa? Como é que tá? Eu recebi as suas atividades, como é que estão as coisas para você? Você está conseguindo mais ou menos entender o que nós já trabalhamos, o que estamos trabalhando? Está dando para compreender o processo? Aguardo o teu posicionamento, Vanessa. E você, Gabriele, tudo bem? Tudo certinho? Como é que estão as coisas? Ok, eu imagino que tenham caído bastante internet, está com problemas, por isso que nós estamos gravando e por isso que nós vou tentar ser breve para a aula ser bem objetiva e, e a gente conseguir. Nós ficamos aqui, Gabriel, para você ter uma ideia, nós ficamos aqui no prédio que tem 65 apartamentos, tudo, 2 horas e meia sem luz. Então foi bem complicado esse período, mas já passou, vamos em frente. Teve várias propriedades rurais que tiveram um pouco de dificuldade, que a gente ficou sabendo, de conhecidos nossos. Mas acredito que estamos precisando também de um tanto de chuva, e acho que parece que para amanhã já vai esfriar. Previsão de amanhã amanhecer 2 graus. Já se preparem, certo? Salve, Mariane, boa noite, seja bem-vinda. Mariane também entrou, Nathalie também entrou, já estamos aumentando aí o número de pessoas, isso é bem importante. Estamos a uma boa quantidade de gente, isso já vai melhorando a coisa. Alguém mais gostaria de colocar, antes de eu começar a aula mais formal, alguém gostaria de colocar alguma coisa a respeito do que está acontecendo, da chuva e como estão as coisas acontecendo? Uma observação? Ok. Eu estou tentando controlar o chat, o WhatsApp e vocês em sala. E então, conversando. Vamos começar a aula, o que vocês acham? São 7h10, quem for chegando, a gente vai agregando e vamos conversando, pode ser? O que vocês acham? Sheila, conte para nós o que você acha. Gente, vocês não abrem, ninguém está abrindo o microfone. Não pode dar um oi assim, oi professor, estamos vivos, ainda temos voz, já que não abrem as câmeras, hein? Bom, vamos ver se até o final da noite vocês me ajudam e não me deixam tão solitários sendo só um monólogo, ok? Conto com a boa vontade de vocês. Eu vou abrir a apresentação, porque eu acho que vai dar mais ou menos uma ideia para vocês do que nós estamos pretendendo trabalhar e como vamos trabalhar, certo? Tá? Abriu para vocês? Como é que estão as coisas aí? Tá dando para ver? Cenários, né? A gente começa esse conteúdo, ele é um conteúdo bastante importante e tem um conceito que é um provérbio. Então, imaginar cenários futuros possíveis e preparar a empresa para enfrentá-los. Aquele que prevê o futuro mente, ainda que seja que esteja a dizer a verdade. Então, o que a gente quer com cenários? A gente quer imaginar mais ou menos por onde
podem ir as coisas e como as coisas podem caminhar, certo? Então, a nossa ideia, boa noite, Daniel, seja bem-vindo também. A nossa ideia, cenários, você trabalhar cenários é uma ferramenta cada vez mais necessária às organizações. E trabalhá-las de maneira meio sistemática auxilia bastante no processo de adaptação da empresa a momentos difíceis como esse que nós estamos passando agora. Então, duvido muito que no cenário de qualquer organização tivesse essa pandemia prevista ou imaginada. Mas aquelas que tinham se preparado para períodos mais difíceis, que são mais flexíveis, estão melhor preparadas. E estão conseguindo enfrentar esse momento bem complicado. Tua tá travando, Gabriel? Aqui. Se travar a minha, vocês me avisem, se tiverem dificuldades. Boa noite. Então, a gente, quando pensa em cenários, a gente tenta trabalhar com futuros possíveis. E quais que são as perguntas mais que a gente tem pensado quando a gente pensa em cenários, né? Nós damos o exemplo da Shell, certo? Que mais ou menos trabalhou com cenários na década de 70 e previu a crise petrolífera na década de 70, no início da década de 70. Então, para vocês terem uma ideia, em 1971, o barril de petróleo custava $5. Houve uma crise de abastecimento de 72 para 73, de 1972 para final de 72 para início de 73, que foi a crise petrolífera. Então, foi montado o cartel dos principais produtores de petróleo do mundo, da OPEP, certo? Foi criada a OPEP em 72 e em 73 ela começou a atuar. E ela fez com que tivéssemos o aumento do preço do barril de petróleo. Então, ele saiu de $5 em 1972 para $35 em 1973. Então, naquela época, a principal fonte de energia do mundo inteiro era o petróleo. Como ele ainda é muito necessário no mundo inteiro. Então, a gente fala de petróleo como fonte energética, não só combustível para automóvel, não só querosene para avião. Então, ele passa a ser um recurso fundamental e muito caro. Então, no Brasil, por exemplo, na década de 80, em reação ao preço do petróleo e a nossa não existência à época de petróleo, nós desenvolvemos o pró-álcool, que era uma alternativa, e é uma alternativa de combustível bem atraente e que ainda hoje funciona bem, certo? Então, nesse período, em 91, o Peter Schwartz lançou o best-seller The Art of the Long View, né? A arte do longo prazo, de ver a longo prazo, e ela é feita principalmente, essa arte de ver a longo prazo, é feita principalmente pela perspectiva de cenários, pela construção de cenários, certo? Que é uma metodologia que veio para o meio empresarial a partir do conhecimento militar, certo? Então, é uma ferramenta muito importante dentro da administração estratégica, porque a administração estratégica procura entender e direcionar para onde a organização deve ir, como ela deve caminhar. Então, é muito importante a gente entender que é uma metodologia e que ela é muito utilizada ainda nas empresas, cada vez mais forte, principalmente empresas de médio, longo e de maior tamanho, usam muito a questão de cenários. É claro que você tem muitas coisas que se alteram em cenários e que fazem com que as coisas, muitas vezes, como esse momento que nós estamos vivendo, não estejam planejados. Então, num mundo cada vez mais incerto e inconstante e vertiginoso da mudança, planejar o futuro pode ser um exercício estratégico, estimulante e, ao mesmo tempo, tranquilizador. Então, por mais que a gente esteja em mudança, nós precisamos estar preparados para a mudança.
Então, nós temos que pensar a mudança, refletir sobre o processo de mudança e ver quais que são os melhores caminhos para as empresas se adaptarem a essas mudanças. Essa alteração de comportamento de consumidor, essa alteração de comportamento de fornecedor e dessas mudanças tecnológicas que nós estamos atravessando e que nós estamos vivendo. Então, hoje à tarde eu tive uma reunião de um grupo, meu grupo de pesquisa, e estamos envolvendo, estamos nos encontrando e posso dizer, eu já tenho um pouco mais de idade, que há 20 anos atrás, travou tudo, Mariane? Que há 20 anos atrás a gente não tinha a perspectiva de nós nos reunirmos por meio do computador, por exemplo, e temos uma condição que nós estamos tendo agora, por exemplo, certo? Nós, diria para vocês que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer. Então, isso é uma mudança, isso é uma alteração. E a gente tem que estar mais ou menos preparado para todas essas coisas. E a construção de cenários é muito importante nesse sentido. Preciso que vocês comecem a pensar sobre essa possibilidade. Por isso que eu mandei um texto do Schwartz que mais ou menos descreve esse processo de cenários. Então, algumas perguntas, por exemplo, como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos, em 2030? O que vocês acham? Quais que vão ser os valores das pessoas, da população, daqui a, a 10 anos? Né? Quais qual vai ser o perfil dos novos empregos? Por exemplo, hoje, nós temos certeza, até eu vou mandar um texto para vocês depois que saiu no exame, sobre as profissões que estão acabando e quais que são as profissões que estão decolando, certo? Estão começando a andar. Então, a economia informal vai continuar ameaçando o sucesso das empresas ou vai ser o alicerce do sucesso das empresas? Ou a tendência é que, com a tecnologia, cada vez mais empresas surjam, como estão surgindo as empresas individuais. Prestação de serviço está bem maior. Por exemplo, e a pobreza, que terá sido diminuída, erradicada, dando lugar a uma justa distribuição de renda? Será que isso vai se alterar? Né? Então, isso são perguntas assim bem básicas para a gente começar a pensar. Uma coisa é certa. Por exemplo, hoje nós estávamos numa reunião da fundação, eu faço parte da fundação da universidade, e havia uma certa constância, viagens constantes a Curitiba para tratar de aspectos a direção, né, reitorias, pró-reitorias iam para Curitiba com uma certa frequência para tratar assuntos de interesse da universidade. Então, esse período de pandemia mostrou que você se reunir virtualmente é possível, e você toma muitas decisões, você resolve muitas coisas por por reunião virtual, como nós estamos fazendo agora, um encontro virtual. Certo? Então, isso é uma alteração profunda. Isso vai impactar em despesas de viagem, em despesas, necessidade de deslocamento das pessoas. Então, o home office altera muita coisa e está alterando cada vez mais. Então, a noção de espaço das pessoas está se transformando profundamente. E nós precisamos pensar esses cenários, pensar como que as coisas vão estar daqui a algum tempo bem curto. Tá dando para compreender, gente? Estão claras essas ideias? Essa introdução está ficando perceptível para vocês? Mariane conseguiu voltar? Ela... Como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Pela lista ela não conseguiu voltar. Mas vamos ver. Ok até aqui? Alguma dúvida? Ângela, me dê notícias. Ok. Então, cenários. Importante a gente
pensar que não é possível adivinhar as coisas. Pelo menos é possível diminuir as dúvidas que caracterizam o futuro. E, sobretudo, é possível prepará-lo. Então, é por meio de cenários que você prepara o que pode vir a acontecer e como as coisas podem acontecer. Então, eu desenvolvi aí, na base de uns 10 slides, 10, 12 slides, para explicar como que eu desenvolvo um cenário, que é uma tentativa de síntese das ideias que estão lá do Schwartz que eu mandei para vocês, certo? Amanhã eu vou disponibilizar para vocês essa aula e vou disponibilizar também um material complementar, que é essa apresentação aqui, que é uma síntese, uma metodologia para a construção de cenários, certo? De como vocês podem trabalhar esses cenários e como isso pode ser, como isso é importante para as empresas. Então, ela é uma ferramenta que pode auxiliar as empresas fortemente no desenvolvimento delas, para momentos como esse que nós estamos vivendo, certo? Então, ela é uma metodologia que eu considero interessante, que dá para vocês desenvolverem, certo? Então, que é bem fundamental. Então, a primeira etapa aqui que é a identificação da questão ou decisão principal da empresa. Então, as pessoas que tomam decisão na empresa de vocês estão pensando, o que elas estão pensando do futuro da sua empresa? Estão pensando no futuro do negócio, de como ele vai funcionar, de como ele vai estar daqui a alguns anos. Que decisões que influenciam a empresa a longo prazo e os destinos? Por exemplo, o relacionamento com os seus fornecedores, quais recursos são mais importantes para a empresa? Ela tem que ter uma quantidade de pessoas com um conhecimento grande, por exemplo, quais que são as tecnologias que ela utiliza? Qual que é o acesso a essas tecnologias? Então, como que o meu negócio vai estar daqui a 5 anos em termos de ele tem futuro ou ele não tem futuro? Então, a gente tem que pensar, olha, o que aconteceu, por exemplo, com a Kodak? Ela não acreditou que o mundo analógico poderia acabar com aquele negócio tão grande que chegou a empregar 150 mil funcionários, que tinha filiais no mundo inteiro e que era um mundo que acabou em 6 meses, certo? Com a digitalização das fotos, né, com a câmera digital de fotografias, que não demandavam mais, foi demandado muito pouco filme, certo? E revelação de filmes. Então, o processo químico alterou completamente o negócio. Então, nós temos que estar muito claros, assim, o nosso negócio, qual é o futuro dele? Qual é a perspectiva dele? Por exemplo, quem tem uma produção rural de alimentos, as pessoas tendem a continuar comendo, mas as características desses alimentos estão se alterando. Então, como que vai estar esse mercado? E você tem como buscar essas informações o tempo todo. Tem que estar buscando isso para poder ter uma ideia de qual é o negócio e como que ele vai se movimentar no futuro. Nessa etapa, a gente tenta identificar quais que são as principais forças ambientais que afetam a organização, certo? Quais são os fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso da questão ou decisão principal da empresa. Então, o que ela faz? Para quem ela faz? É fundamental eu entender o que ela está fazendo, para quem ela está fazendo e como eu estou fazendo. Certo? Então, quais que são as forças ambientais que influenciam esse processo dentro da empresa? É claro que isso está ligado à missão da empresa, à razão de ser da empresa. Não que você tenha que ter desenvolvido já a missão, mas você tem que conhecer fortemente quais que são as características da empresa. Então, você tem que identificar essas forças, quais são as forças do ambiente que influenciam o teu negócio de forma mais forte.
de forma mais consistente, certo? Então, isso é um aspecto bem, bem, bem importante. A terceira etapa, eu tenho que identificar quais são as forças que movem, certo? Quais que são os fatores que são identificados na segunda etapa. Então, vejam bem, eu passei aqui na segunda etapa que eu identifiquei as principais forças do ambiente que influenciam o meu negócio. Como que eles e por que eles influenciam. Então, por que eles trazem? Então, são meus fornecedores, que eles... Eu tenho opções de outros fornecedores? Não tenho, eu estou na mão de um fornecedor só. Isso é a segunda etapa, essa é a identificação das forças. A terceira etapa é a identificação de como esses fatores identificados na segunda etapa podem ser influenciados pelas variáveis macroambientais. Então, as decisões políticas que influenciam no negócio, as decisões econômicas que influenciam, se elas influenciam fortemente o meu negócio, certo? Quais que são, dentro do ambiente externo, as principais elementos que influenciam a minha empresa. Então, é importante você saber o que é inevitável e necessário e o que é imprevisível e ainda uma questão de escolha, por exemplo, certo? Qual que é a minha etapa mais importante do processo? O que significa fracasso para o meu negócio? O que significa sucesso para o meu negócio? Então, quais que são as forças mais importantes? Quais que são os aspectos mais fundamentais do meu negócio? E como que eles podem ser identificados no meu cenário, na minha forma de atuação da empresa. Tá claro, gente? Joinha? Como é que estão as coisas? Está dando para compreender? Essa é a terceira etapa. Me respondam, tem gente aí ou está todo mundo dormindo já? Vamos acordar. Quarta etapa. Como que eu classifico por importância, certo? E incerteza esses elementos que eu separei. Então, quais que são os fatores e tendências principais? Então, o que é mais importante? Então, eu tenho que estabelecer um grau de importância para o sucesso da questão ou para o negócio. Ou como que ele funciona de maneira mais inteligente ou de maneira mais elaborada, ou como que ele funciona melhor. Então, eu tenho que ter uma percepção clara desse processo. Eu tenho que quantificar o grau de incerteza que envolve esses fatores que influenciam mais, de maneira mais forte, a minha empresa. Por isso que eu crio um ranking. Olha, isso é o mais importante. Mas eu trabalho com um posto de combustíveis. Então, a falta de mercadoria, para mim, é um fator extremamente importante. Então, no momento que eu tiver o meu próprio transporte, que eu não depender de terceiros, isso é um fator importante. Para quê? Para que eu tenha o meu produto, para que eu vá buscar no meu fornecedor, que é lá na refinaria em Curitiba, e tenha condições de trazer o meu produto. Então, isso é um fator bastante importante. Por exemplo, para um posto de gasolina. Então, eu tenho que criar um ranking de fatores que são bem importantes. E como que eu tenho maior segurança nesses fatores? Como que eles funcionam de maneira melhor para que influenciem menos negativamente o meu negócio? Certo? Então, por isso que eu estabeleço um ranking. Eu faço, olha, por que isso aqui é mais importante? Mas eu tenho que montar esse ranking. Essa é a quarta etapa do processo. Tá claro, tá aqui? Como é que tá, Ângela, Tayana, Andressa, Alessandra, desculpem, Suelen? Me digam como é que estão as coisas. Pode ser pelo chat. Tá clara essa quarta etapa? Podemos tocar, gente? Ok. Só a Tayana e Suelen que me disseram. Ok. Então, essa é a quarta etapa do processo. Vamos em frente. Na quinta etapa, eu vou, certo? Eu vou selecionar a lógica do cenário. Então, no eixo, aqui falta o quadro agora, eu tenho um eixo, eu vou colocar, esse eixo é uma reta, certo? Quais que são os cenários que irão
se diferenciar. Meta a ideia terminar apenas com alguns cenários cujas diferenças sejam significativas para quem toma a decisão. Então, deve chegar ao menor número de cenários possíveis. Normalmente, quando a gente constrói cenários, a gente trabalha com 3 modelos de cenário. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário meio termo. Então, a lógica é você estabelecer o que vai fazer com que minha empresa cresça no próximo período, de 5 ou 10 anos, por exemplo. Quais que são os fatores principais que precisa? O combustível precisa de baixar de patamar para que eu consiga vender mais e obtenha melhor resultado, no exemplo de um posto de gasolina. Então, isso é um cenário triotimista. Ou o que é um cenário negativo, pessimista? Olha, as pessoas vão utilizar menos carros movidos a combustíveis fósseis. Então, vão consumir menos gasolina, vão usar carros elétricos, vão se tornar uma saída viável. Isso vai influenciar o meu negócio, ou então eu vou colocar totens para recarga de carros elétricos, para poder continuar o negócio de fornecer combustível, recurso de energia, que é o que faz um posto de gasolina. Entendem? Então, nessa quinta etapa, eu tento estabelecer eixos nos quais os cenários vão se diferenciar. Então, existe um cenário normalmente otimista, um pessimista e um cenário meio termo entre os dois. Essa é a quinta etapa do processo. Na sexta etapa, eu vou começar a detalhar o cenário. Então, eu começo, cada fator e tendência principal devem receber atenção em cada cenário. Cada vez mais você tem condições de estabelecer, olha, por que o fornecimento de combustível ele é muito importante? Certo? Mas por que as empresas que fornecem combustível, os pontos que fornecem combustível, por exemplo, cada vez colocam outros serviços? Vou dar um exemplo para vocês. Posto Rota aqui, vocês conhecem Irati? Conhecem, né? A maioria conhece o professor Aldo, trabalha do Grupo Ivasco, o Posto Rota. Você vai lá no posto, que é um posto Ipiranga, né? Então, você tem pão, você tem salgado, tem um lugar para lanche, você agora tem barbeiro, quer dizer, eles estão aliando outros serviços, além de vender combustível, trocar óleo, calibrar pneus, outros combustíveis, outros serviços, além de vender combustível. Então, você está agregando outras coisas. Por que eles estão fazendo isso? Porque tem uma migração e não ficar dependente de um único recurso, que é a venda de combustível. Então, isso é uma tendência, né, que tem que receber atenção. Olha, nós temos que agregar outras coisas além de vender combustível. Por isso que tem uma propaganda generalizada que tem muitas outras coisas. Você quer ingresso em cidades? Passe no Posto Ipiranga. Você quer isso, quer aquilo? Tem tudo no Posto Ipiranga. Por que essa propaganda? Porque ela começa a mudar o perfil da Ipiranga para outros serviços. Então, você tem cerveja, você tem uma infinidade de vendas de líquidos, uma infinidade de vendas de outras coisas dentro da loja. Isso é uma mudança. Então, porque eles trabalharam lá atrás e perceberam que você ficar um foco com um único produto, com uma única forma de trabalhar, pode não se dar bem no futuro. Então, isso começa a mudar aos poucos o perfil do negócio. Tentando localizar para vocês. Então, essa é uma tendência principal que faz, olha, não, nós não podemos ficar só dependentes de combustível. Então, daí você aconselha a opinião de pessoas cuja a opinião pública facilita e ajuda a caracterizar um determinado cenário. Então, outro cenário que é bem provável, a matriz, por exemplo, energética, ela tende a se alterar nos próximos anos. Quanto menos dependente nós formos de fontes energéticas poluidoras, como combustíveis fósseis,
a tendência é aumentar a perspectiva de fontes renováveis. Então, para onde que vai esse setor de energia? Vai para a energia eólica e fotovoltaica, que são recursos muito mais geradores sem impacto ambiental. A hidroelétrica, por exemplo, nós estamos numa crise hídrica hoje. Ela também apresenta problemas. Ela é uma matriz renovável, é mais barata, não é poluidora, ela tem um impacto ambiental, mas ela não é poluidora, certo? Então, as áreas que você usa para fazer a captação de águas prejudicam a natureza, então ela tem um impacto ambiental, mas ela não é uma energia, não é uma geração de energia poluidora. Então, ela é uma fonte limpa de geração de energia. Então, só dando alguns exemplos de como que você tenta acompanhar um determinado setor, uma determinada área, para começar a construir o cenário. Ok? Então, essa é a sexta etapa do processo. A sétima etapa quais que são as consequências dessas alterações, dessas mudanças. Então, algumas questões devem ser colocadas para você identificar as consequências. Como pode ser observada a decisão em cada cenário? Então, se eu vou fazer a opção de diversificar o meu posto e colocar outros produtos, quanto que isso vai impactar no meu negócio? Eu vou criar um ambiente para as pessoas irem fazer lanche, eu vou criar o espaço, outros serviços, que vai me render um aluguel, que vai me render uma movimentação. O que isso vai poder gerar? Como que essa decisão pode alterar o cenário da minha empresa? Quais que são os pontos fracos que podem ser identificados nesse momento, se você diversifica? O que pode gerar? Por exemplo, muitas empresas, muitos postos de gasolina colocaram caixas eletrônicos. Surgiu em função da segurança e dos assaltos que ocorreram para explodir caixas eletrônicos, surgiu uma variável que alterou essa perspectiva, que foi a variável falta de segurança. Mas era um serviço a mais, as pessoas iam no posto para comprar várias coisas e para sacar dinheiro também. Então, isso foi um serviço isso foi um ponto fraco que foi identificado, e a maioria dos postos, a grande maioria dos postos, tirou o caixa eletrônico dos bancos que tinham nos postos, há 4, 5 anos atrás, certo? Então, a decisão ou estratégia é suportada de forma eficiente em todos os cenários, ou em apenas alguns. Então, você tem que identificar quais as decisões e como que elas vão ter consequências no andamento do negócio. E qual que vai ser a influência disso. Então, você pretende, com isso, tentar diagnosticar o processo. Gente, está dando para entender o raciocínio mais ou menos até aqui? Alguma dúvida? Não ficou claro alguma coisa, Fernando? Como é que estão as coisas? Está dando para entender esse raciocínio? Tudo ok, Alessandra? Tudo ok? Pessoal, podemos ir em frente? Alguma dúvida em relação a esse sétimo ponto ou algumas das etapas anteriores? Nada? Então, eu vou tocar. Na oitava etapa, seleção de indicadores e sinalizadores principais. Então, uma vez que você já montou o cenário, que você detalhou as possibilidades que podem ser feitas e suas implicações para a questão principal do produto ou do serviço que você presta, então é importante você colocar um tempo e imaginar para identificar os indicadores que vão monitorar como que vai ser o funcionamento disso. Com isso, a empresa ganha um ponto sobre a sua concorrência. Então, por exemplo, quanto que os serviços que eu estou oferecendo no posto geram de recursos no faturamento do posto? Quanto que os produtos não combustíveis, por exemplo, que não é destinado a carro, estão gerando de resultado para o meu posto? Por exemplo, muito posto vira ponto de encontro das pessoas. Vende muita cerveja, vende muita comida, muito salgado, uma série de coisas. E o negócio combustível passa a ser, inclusive, ter muito menor influência sobre o negócio, sobre o faturamento, do que
a venda de combustíveis ou material e equipamento para o carro, certo? Então, isso se altera bastante. Só que você tem que ter indicadores que vão te dizer, olha, isso aqui está caminhando, isso aqui não está caminhando, isso aqui está ok, isso aqui não está ok. Então, eu preciso ter consciência desse processo. Então, na oitava etapa, eu estabeleço quais que são os indicadores. É o faturamento, é eu separar o faturamento de determinadas áreas que eu apostei, que eu tornei mais fortes, é o investimento que está retornando, eu tenho que estabelecer indicadores que sinalizem o que as mudanças estão trazendo no cenário que eu construí e como que as coisas estão se organizando em função disso. Vamos em frente. Essa é a oitava parte, é a mais importante. Então, existem algumas considerações que precisam ser tomadas para eu construir os cenários, para que com os indicadores eu controlo e verifico se esses cenários estão funcionando ou não. Algumas coisas que são indicadores importantes. Adicionais para a criação de cenários. As pessoas não familiarizadas com cenários ou seu uso serão tentadas a identificar como o do meio ou o mais provável, certo? Então, normalmente as pessoas que não estão preparadas, não, nós vamos aqui no meio do caminho, não vamos nem no otimista nem no pessimista, nós vamos ficar no mais comum. Entretanto, o Schwartz coloca que normalmente você tem que evitar cenários demais, cenários mais comuns, muito previsíveis. Você tem que trabalhar um pouco com o imprevisível. E, de uma maneira geral, evite atribuir probabilidade a diferentes cenários, pela tentação que existe de se considerar seriamente apenas o cenário com maior probabilidade. Então, nós temos uma probabilidade de mantermos, do Brasil, ter juros mais baixos. Isso começou há pelo menos 2 anos, 3 anos, que vem baixando os juros no Brasil. Isso é um cenário que se mantém, possivelmente vai se manter se a inflação continuar controlada. Como hoje teve uma queda de demanda, há uma probabilidade maior que, enquanto a economia não começar a andar novamente de maneira consistente, nesse resto de ano que nós vamos ter aí a partir de agosto, nós vamos ter muita dificuldade. Então, os juros tendem a permanecer mais baixos. Então, isso é uma coisa meio prevista. Se houver uma movimentação inflacionária, o que há pouca probabilidade, daí os juros podem se alterar. Mas isso não vai se alterar em tão pouco tempo. Por quê? Porque uma retração de 6,5%, 7,5% que está prevista para esse ano, ela não é recuperada em 6 meses ou em um ano, certo? Isso não ocorre, normalmente, né? Então, a gente tem que... São cenários, são considerações que a gente tem que ter para imaginar o que pode vir a acontecer com as empresas. Outras considerações que eu considero importante. É necessário prestar muita atenção e dar um nome aos seus cenários. Então, se os nomes são vivos e de fácil memória, os cenários terão maior chance de se impor no processo de tomada de decisão e de implementação da decisão por toda a empresa. No caso da Shell, o cenário era Mundo e Contradições Internas, MCI. Então, a Shell achava que não iria o preço do petróleo resistir por muito tempo um preço muito baixo. No caso, em 72, $5 por barril. Tinha ficado $5 por barril no início da década de 60 até por 10 anos. Tinha ficado praticamente sem alterar o preço do petróleo. E tem uma absoluta certeza, a partir do momento que entrarem fontes renováveis de energia, daqui a alguns anos elas vão ficar mais fortes, fontes renováveis e que tenham baixo impacto sobre o meio ambiente. A partir do momento que isso se consolidar, os produtores de petróleo vão baixar fortemente o seu preço, para tentar criar uma barreira para esses meios, essas fontes de energia
mais baratas e renováveis, e ambientalmente sem impacto ambiental, como é a energia fotovoltaica e como a energia eólica, por exemplo. Então, podem ter certeza, assim como baixaram quando começou a pandemia, fortemente o preço, a Rússia e a Arábia Saudita baixaram fortemente os seus preços, porque caiu a demanda, com certeza, no momento em que essas fontes de energia ficarem mais baratas, com certeza vão baixar o preço do petróleo. Daí as pessoas vão se sentir tentadas a voltar a usar o hidrocarboneto, que é extremamente poluidor e destruidor da natureza. Mas isso é uma outra consideração. O que eu quero que vocês pensem essas considerações de dar um nome ao cenário. Otimista, pessimista, provável, nomes assim que podem ser pensados para cada negócio, para cada processo. A seleção da equipe que deve ser guiada por três principais considerações. Então, para você montar um cenário, você tem que montar uma equipe para pensar esse cenário. Primeiro, é essencial o apoio e a participação dos níveis superiores da administração. Primeira coisa, a gestão da empresa tem que estar participando do processo. Isso é essencial. É essencial o apoio e a participação dessas pessoas. Segundo, uma ampla gama de funções e divisões da empresa. Então, pessoas de todos os níveis devem pensar esse cenário, devem imaginar como eles devem vir a funcionar. E terceiro, você tem que ter pessoas que sejam criativas, com a mente, com a cabeça preparada e que consigam trabalhar bem em equipe. Então, quanto mais você tiver uma equipe consistente, você tiver uma forma de pensar disfuncional ou uma forma diferente, melhor vai ser, porque mais criatividade você vai ter no processo e melhores condições de imaginar esse cenário você vai ter que ter. E você vai ter mais condições de desenvolver um cenário mais elaborado, melhor preparado. E, por último, é muito importante que você afirmar que tem bons cenários quando eles são tanto plausíveis quanto surpreendentes. Quando tem o poder de quebrar velhos estereótipos, né, aquelas coisas que estão, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? E quando são promotores, quem promove, assume sua propriedade e colocam para funcionar. Ou seja, a gestão da empresa tem que acreditar naquele cenário. A produção de cenários deve ser algo intensamente participativo. E se ele não for participativo, se as pessoas não acreditarem nesse cenário, as coisas não vão alterar e você vai estar sujeito a ser levado o tempo todo pelo que está acontecendo. Então, você vai ser levado pelo ambiente e pelas incertezas do ambiente cada vez mais. Então, os cenários te ajudam a pensar esse imprevisível do ambiente e de como ele se altera ao longo do tempo. Então, a gente raciocinar em cima disso é muito importante, certo? Então, a construção de cenários é uma forma de você pensar o imprevisível e você tentar construir esse imprevisível na medida do possível, certo? Então, é uma ferramenta de estratégia, é uma ferramenta para nós pensarmos a estratégia e uma forma de nós imaginarmos como as coisas podem ser, como elas podem acontecer. Era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês sobre cenários. Cenários é um processo que exige mais um pouco de exercício, e eu pretendo estar passando pelo menos mais uma atividade, além dessa que eu já passei. Então, esse arquivo que eu mandei para vocês, que é para vocês analisarem esses cenários que foram trabalhados pelo Sean, pelo Cohen, pelo David Cohen, eu preciso que vocês imaginem como que ele vai responder aquelas questões. Eu não coloquei período lá mas vocês podem fazê-lo até a próxima sexta-feira. E eu vou colocar um outro exercício de cenário para vocês fazerem até o dia 9 de julho, certo? Então, hoje nós estamos no dia 30, vocês vão ter aí 9 dias para trabalhar esse conteúdo. Pode ser, gente? O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Podem colocar aqui no chat. Podem abrir o microfone e falar. Dariel, você que é um cara
muito legal, como todos os teus colegas, mas que... Abre o microfone aí para dar a sua voz para nós. Por favor, gente, eu vou ficar aqui uma hora conversando com vocês e ninguém vai me dizer um oi ao vivo. Está no celular, Daniel? Alguém está no computador e pode dar um oi? Ah, teu fone não funciona. Certo. Alguma das meninas poderia dar um oi? Alessandra, Sheila, Gabriele também já saiu? Também caiu a conexão? Suelen, os de dupla apostam. Deixa eu ver aqui o que está perguntando, Suelen. Os dois da dupla postam as questões. Exatamente. Respondem as questões em conjunto e as postam, a dupla posta a questão, certo? Só que tem que constar na questão o nome da dupla, certo? Não é individual. Por exemplo, a Alessandra e a Sheila já me mandaram. Eles mandaram, não pude abrir os arquivos, eu verifiquei agora há pouco que já tinham me mandado. Então, quem faz em conjunto posta junto as respostas, certo? Daí, essas 7 questões até sexta-feira. E daí o outro exercício que eu vou fazer, que é de cunho de múltipla escolha, vai ser mais postar e vocês já recebem o feedback na hora, ok? Esse é o nosso último conteúdo do semestre. Daí nós vamos ter um recesso a partir do dia 10 até o dia 27 de julho, certo? E daí retornamos no dia 27. Não sei como é que vão ser, vai ter reunião no meio do caminho. Vocês vão estar sendo informados quais vão ser os nossos próximos passos. E, gente, sinceramente, espero que a gente possa voltar, porque está muito ruim para todo mundo, inclusive para nós que estamos. Vocês não sabem a saudade que estou sentindo da sala de aula. Não tem ideia do que é isso. Não, Alessandra, vocês têm esse exercício que eu já passei na semana passada, vocês têm até o dia 4 para fazer, até sábado, dia 4 para postar, certo? Vamos fazer o seguinte: podem postar até segunda-feira, dia 6, ok? Então, eu vou colocar, não determinei a data lá no sistema, eu vou colocar a data do dia 6 para vocês postarem esse exercício do COEM, que eu já mandei, que são aquelas 7 questões, que é uma análise. E eu vou colocar um outro exercício que vai até o dia 10 de julho para vocês fazerem. Daí é pelo Google Sala de Aula, pelo Google Classroom, que a gente vai desenvolver essa atividade. Também sobre esse cenário. Ok? Pode ser, gente? Concordam? Me diga uma coisa, vocês vão passar a aula inteira sem me dar um oi? Ninguém tem coragem de de abrir o microfone e dar um oi para mim? Boa noite, professor. Boa noite, Alessandra. Que bom te ouvir. Que bom te ouvir. Que bom. Muito obrigado por ter dado um oi para mim, pelo menos. Por Certo? nada. Mais algum que tenha condições técnicas de dar um oi, que eu vi que o Dariel não pôde dar oi também. Mais alguém tem microfone disponível? Ângela, tem, Ângela? Ângela também. Então, Tayana, dê um oi. Tayana, Fernando. Ninguém mais pode dar um oi para o professor? Eu sei, Dariel. Deu o vendaval também aqui para nós, também foi bem ruim. Aqui no prédio que eu moro também foi. Ficamos 2 horas e meia sem. Ok. Tayana, tudo bem.
Tentei falar no microfone, mas acho que não funcionou. Então tá bom, Tayana. Não tem problema. Gente, alguma observação, alguma dúvida em relação ao que nós falamos? Como é que estão as coisas? Deu para entender a nossa mensagem sobre cenários? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar à disposição, eu vou disponibilizar esse material para vocês, certo? Vou colocar no Classroom tanto a apresentação que eu fiz, como essa aula, vou disponibilizar para acessarem depois, e vou passar esse outro exercício. Eu vou colocar o exercício no ar possivelmente na sexta-feira, dia 3, certo? E você já tem um exercício para o dia 6, uma atividade para o dia 6, ok? E qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato com o professor. Vocês têm o meu e-mail, têm o meu WhatsApp, e eu permaneço à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Tenho certeza que para nós também não está agradável essa falta de interação, essa falta de contato. O nosso curso é presencial e parece que a gente fica meio perdido nessa falta de contato. Nós estamos passando um período muito difícil para todos. Mas, se a gente se unir aí e trabalhar junto, a gente vai ter, acho que, bons resultados, apesar dessa dificuldade. Ok? Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a boa vontade. Sei que a chuva prejudicou bastante gente que entrou e que teve que sair, que as conexões estão ruins, mas é importante que a gente está se vendo e que estamos em contato. Ok? Então, muito obrigado a vocês. E são 20 horas, deu mais ou menos uma hora, quase uma hora de aula, deu para a gente sentir um pouco e vocês perceberem o que está sendo feito. Ok? Estou à disposição, qualquer coisa, entre em contato. Tá certo? Vou encerrar a gravação agora e estou à disposição para eventuais dúvidas de vocês. Alguma observação?